Começar de novo, só para a gente conseguir gravar essa parte. Então a gente vai começar a falar agora sobre a hipermetropia, né? Que vai ser, ao contrário da miopia, um defeito de visão em que os hipermétropes não conseguem enxergar com nitidez objetos próximos, enquanto na miopia eles não conseguem enxergar com nitidez objetos distantes. E acontece isso dessa vez porque o olho geralmente ele é curto demais, ou porque o nosso cristalino não consegue se acomodar para focalizar a imagem sobre a retina. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente é que o nosso cristalino é uma lente que ela consegue se acomodar. Então, quando a gente tem um problema de nitidez como a hipermetropia, é mais difícil da pessoa é, ir à procura de um oftalmologista para corrigir esse defeito da visão. Porque geralmente as crianças que são hipermétropes, o cristalino delas consegue se acomodar de uma maneira que ele consegue convergir ainda mais o raio de luz e formar essa imagem na retina. Quando a criança vai crescendo mais, esse cristalino vai ficar mais endurecido, como a gente vai ver nos outros defeitos de visão, e não vai conseguir mais se acomodar para conseguir colocar essa imagem sobre a retina. Então, o hipermétrope, geralmente, se ele não for procurar um oftalmologista por alguma razão, só de ver como é que está o olho dele, assim, de rotina, ele não vai perceber que ele é hipermétrope, porque o próprio cristalino consegue fazer essa acomodação, diferente da miopia. Então, o que a gente precisa retirar do hipermétrope é que eles têm dificuldades para enxergar objetos próximos com nitidez, que ao contrário da miopia, isso pode ser causado porque o olho é curto demais, então a retina está um pouco afastada para a esquerda, por isso que a imagem se forma após a retina. A gente vai ter que utilizar para essa correção uma lente convergente, porque a gente vai precisar convergir ainda mais esses raios de luz para que eles se encontrem na retina, que é diferente da miopia, que a gente precisava de uma lente divergente, porque os raios se formavam anteriormente à retina, então a gente precisava de uma lente que divergisse esses raios. Então agora a gente vai falar um pouco mais sobre a lente, como a gente vai calcular uma vergência para que a gente consiga obter uma lente. Então, o ponto próximo vai ser o ponto mais perto do olho que uma pessoa consegue ver com nitidez. Para uma pessoa em visão normal, esse ponto está localizado a 25 centímetros do olho, que é então denominado uma distância mínima de visão distinta, que é geralmente onde as pessoas geralmente colocam um livro de leitura. Quando você vai chegando o livro de leitura cada vez mais próximo do seu olho, você vai perceber que você vai acabar não enxergando ele com muita nitidez, porque você passou do seu ponto próximo. Esse valor de 25 centímetros aqui, geralmente pessoas jovens, é muito menor que isso. E, geralmente, a 25 centímetros é um pouco distante ainda para pessoas jovens. Mas a gente vai considerar aqui como uma visão normal de 25 centímetros, só para motivos de cálculo. Mas dependendo da idade, esse ponto próximo é variável. Nunca é 25 centímetros para uma mesma pessoa, cada pessoa tem um ponto próximo diferente. A gente vai utilizar esse valor de 25 para motivos didáticos aqui da aula. Já, mas o hipermétrope, ele não tem esse ponto próximo normal. Ele não tem esse ponto próximo localizado a uma distância de 25 centímetros. Ele não consegue enxergar muito bem próximo. Imagens próximas ele não consegue enxergar muito bem. Então, seu ponto próximo vai estar superior a 25 centímetros. Então, o hipermétrope vai ser aquela pessoa que, quando for ler um livro e estiver sem correção de óculos, ele vai ter que afastar esse livro para conseguir enxergar melhor. Então, como a gente vai fazer os cálculos para poder pensar em qual vergência de lente a gente vai utilizar para um hipermétrope? Então, se a gente tiver um objeto que está situado a 25 centímetros, que é a distância mínima de visão normal, a lente ela deve converger esses raios para que seja formado um objeto que esteja no ponto próximo do hipermétrope, para que ele consiga observar aquele objeto que está na distância mínima, uma pessoa normal consegue ver, ele consiga ver esse objeto na distância
normal que o seu olho defeituoso consegue ver. Então vamos colocar aqui, vamos pegar essa imagem. Então esse ponto P aqui é o ponto onde o objeto está colocado, e ele está colocado no ponto mínimo que uma pessoa normal consegue ver, que a gente considerou como sendo 25 centímetros. Porém, esse olho hipermétrope aqui tem um ponto próximo de 80 centímetros. Então, o que isso quer dizer? Ele só consegue enxergar com nitidez objetos que estejam superiores a 80 centímetros. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse objeto P, que está numa distância mínima de uma pessoa normal, um ponto próximo de uma pessoa normal, e a gente vai utilizar uma lente convergente para que a imagem desse objeto P seja formada sobre o ponto próximo da pessoa com hipermetropia. Então, o que a gente está falando aqui? Que os raios de luz que estão chegando desse objeto e convergindo na lente estão formando uma imagem pelinha que vai ser virtual. Vocês podem ver aqui, vai ser um prolongamento dos raios de luz, então a imagem vai ser virtual, para que ela esteja a uma distância de 80 centímetros da lente, para que ela possa servir, então, como objeto para o cristalino, para que a gente consiga observar na retina. Novamente, a gente vai desconsiderar essa distância da lente convergente para o cristalino, para que não fique tão difícil os cálculos. Vamos considerar como desprezível e considerar que as lentes estão no mesmo ponto. Então, como a gente vai fazer para calcular essa divergência de uma lente para corrigir o olho de um hipermétrope com uma distância de ponto próximo de 80 centímetros? A gente vai utilizar novamente a fórmula da fimose. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. Nós estamos falando agora de uma imagem virtual, porque é uma imagem formada por prolongamentos dos raios de luz. Se essa imagem é formada por prolongamentos do raio de luz, está diante de uma imagem virtual, e a gente sabe que a distância de uma imagem virtual à lente ela é considerada negativa. Então, vamos fazer aqui. 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre 0,25, porque a distância do objeto à lente é de 25 centímetros, que é o ponto próximo, mais 1 dividido por menos 0,8, porque eu passei os 25 centímetros para metro, por isso está 0,25, e os 80 centímetros para metro, por isso está menos 0,8, porque lembrem que a dioptria, que é a unidade de divergência, ela é utilizada em metros, né? Ela é convertida a partir dos metros, de metros. Então, a gente tem aqui, a gente faz o cálculo, a gente obtém, então, que o foco dessa lente convergente vai ser de 4 dividido por 11 metros. Então, estamos diante de um foco positivo, então isso quer dizer que realmente é uma lente convergente que a gente está calculando aqui. Então, agora a gente vai calcular a vergência. A vergência é o inverso do foco, então é 11 dividido por 4 metros. Então, se a gente fizer 11 dividido por 4, a gente vai obter um valor de 2,75 dioptrias. Então, para a gente conseguir corrigir um defeito de visão de um hipermétrope, que o seu ponto próximo é de 80 centímetros, a gente precisa utilizar uma lente convergente de 2,75 dioptrias. Então, é assim que a gente calcularia a vergência dessa lente. Agora, falando mais por cima aqui, a gente vai falar sobre um outro defeito de visão, que é a presbiopia. É o defeito de visão que acomete pessoas mais velhas. Esse defeito é o que as pessoas chamam de vista cansada. E é comum pessoas acima dos 45 anos, 50 anos, pessoas mais velhas. E por que acontece isso? Porque é novamente uma característica do cristalino não conseguir mais ter a sua habilidade de se acomodar. O cristalino, com o envelhecimento da pessoa, ele começa a se tornar um tecido mais endurecido. Então ele não tem mais a habilidade de aumentar de tamanho e diminuir de tamanho para que ele possa ter essa acomodação visual. Então,
como ele não tem essa acomodação visual, ele não consegue mais se movimentar, ele não consegue mais acomodar a visão. Então a pessoa vai começar a criar um defeito semelhante à hipermetropia, só que dessa vez por causa da acomodação do cristalino. Então, o ponto próximo da pessoa, que antes era de 25 centímetros, normal, com o endurecimento do cristalino, vai começar a ficar maior. Vai passar para 30 centímetros, a pessoa vai envelhecendo, vai passar para 40 centímetros, vai passar para 50 centímetros. Então, por isso que geralmente uma pessoa mais velha, quando ela vai ler alguma coisa, ela também tem que afastar o livro. Porque o seu cristalino não consegue mais dar uma característica de ponto próximo adequada quanto como ela era adequada para ler quando a pessoa estava mais jovem. E, novamente, essa deficiência vai ser corrigida por uma lente convergente. Novamente, por causa do mesmo caso da hipermetropia. E isso é basicamente o que vocês têm que saber sobre presbiopia. Geralmente, a presbiopia ela é consertada por lentes bifocais também. Porque quando a gente utiliza uma lente convergente, um olho que não é hipermétrope, porque ele não está diminuído, ele não está encurtado, é apenas por causa de um defeito na acumulação do cristalino, se a gente utilizar uma lente divergente, a gente vai estar convergindo os raios distantes também. Então, os raios distantes a gente não vai conseguir ver com nitidez por causa disso. Então, a gente vai utilizar dois tipos de lentes para que... Então, a pessoa, quando for ver mais perto, ela vai utilizar uma parte da lente. Quando ela for ver longe, ela vai ter que utilizar outra parte da lente. Mas isso não é necessário saber, só uma curiosidade. E o último defeito que a gente vai falar hoje aqui é o astigmatismo. O astigmatismo ele vai ser um defeito na curvatura da córnea. Ele também pode ser um defeito na curvatura do cristalino, mas é mais comum ser um defeito na curvatura da córnea. Então a córnea ela não vai estar tão transparente como ela era antigamente. E ela vai estar com alguns abaulamentos diferentes. Então o raio quando passar por ali não vai passar nitidamente também. Ele vai sofrer desvios diferentes. E esses desvios diferentes vão promover com que o raio chegue de maneira diferente na retina. Então, por isso que a gente vai perceber, se você for uma pessoa com astigmatismo, essa imagem distorcida aqui da direita. Então, essa imagem nítida da esquerda, se você for um astigmata, você vai perceber dessa maneira. E para corrigir essa imperfeição, a gente utiliza lentes cilíndricas, tanto convergentes ou divergentes. Depende se você tem. Geralmente as pessoas não têm apenas astigmatismo, têm astigmatismo miopia ou astigmatismo hipermetropia. Então, por isso que a lente cilíndrica em si vai corrigir o astigmatismo. E no astigmatismo a gente não vai entrar em detalhes de como calcular que tipo de lente a gente vai utilizar, porque é um assunto mais extenso que não é cobrado. Agora a gente vai fazer 2 exercícios aqui sobre isso. Uma pessoa com certa deficiência visual utiliza óculos com lentes convergentes. Se é lente convergente, provavelmente a gente está diante de um defeito de hipermetropia ou de uma presbiopia, né? Então a gente já sabe que pode ser qualquer um dos dois. Colocando-se um objeto de 0,6 centímetros de altura a 25 centímetros da lente, é obtida uma imagem a 100 centímetros da lente. Considerando que a imagem e o objeto estão localizados do mesmo lado da lente, calcule a convergência da lente em dioptrias. Então, vamos calcular, primeiramente, a convergência dessa lente em dioptrias. Então, ele falou aqui que o objeto está a 25 centímetros da lente. Então, o P, que é a distância do objeto à lente, é de 0,25 metros. A gente já está passando centímetros para metro para calcular a dioptria. Ele falou que a imagem é formada a 100 centímetros da lente. Então, se é uma imagem que está localizada do mesmo lado da lente. Se ela está localizada do mesmo lado da lente, estamos diante de uma imagem virtual. Se é uma imagem virtual, ela também vai ser direita. E como a gente viu já anteriormente, a lente convergente, para consertar defeitos de hipermetropia e de presbiopia, tem que formar para a gente uma imagem virtual mais distante da lente.
Então, menos 100 centímetros, menos 1 metro, essa distância da imagem à lente. Então, novamente, utilizamos a fórmula da fimose, 1 sobre o foco, mais 1 sobre a distância do objeto à lente, mais 1 sobre a distância da imagem à lente. 1 sobre o foco vai ser 1 sobre 0,25, que é a distância que a gente achou, menos 1 dividido por 1, porque a distância da imagem à lente é virtual e é negativa. Calculamos isso, a gente tem que o foco é de 1/3 de metro. Se a gente passar isso para a vergência, que é, ele quer invergência, ele quer em dioptrias, esse grau da lente, a gente obtém, então, que essa vergência é de 3 dioptrias. Então, a gente conseguiu calcular qual que é a vergência dessa lente. E na alternativa B, ele quer a altura da imagem do objeto, formada pela lente. Então, é só a gente utilizar aquela fórmula, que é do aumento linear, né? Que é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto é igual a menos o tamanho, ou menos a distância da imagem à lente, dividido pela distância do objeto à lente. Então, o tamanho da imagem, a altura da imagem é o que ele quer. E ele deu aqui que o objeto tem uma altura de 0,6 centímetros. Então, a gente tem aqui, passando para metros, de 0,006 centímetros. A gente tem que a distância da imagem à lente é de menos 1 metro, então menos menos 1, dividido por 0,25 metros, que é a distância do objeto à lente. Fazendo essa conta, a gente obtém que o tamanho da imagem é de 2,4 centímetros, que vai ser maior que a do objeto. Se você pegar uma lente que ela é convergente de um hipermétrope e você quiser ver, a minha não é, mas se você quiser colocar em um objeto, você vai perceber que esse objeto aumenta de tamanho. Porque a característica da lente convergente em imagens virtuais e direitas é que ela aumenta o tamanho do objeto. Então, essa foi a primeira questão. A segunda questão: o olho humano só é capaz de focalizar a imagem de objeto, fazer com que ela se forme na retina, se a distância entre o objeto e o cristalino do olho for maior que onde o ponto conhecido como ponto próximo. A posição do ponto próximo normalmente varia com a idade. Uma pessoa, aos 25 anos, descobriu, com o auxílio do seu oculista, que seu ponto próximo ficava a 20 centímetros do cristalino. Repetiu o exame aos 65 anos e constatou que só conseguia visualizar com nitidez objetos que ficavam a uma distância mínima de 50 centímetros. Considere que para essa pessoa a retina está sempre a 2,5 centímetros do cristalino, sendo que este funciona como uma lente convergente de distância focal variável. Então aqui ele trouxe vários pontos para a gente, né? Ele estava falando da presbiopia, então a pessoa envelheceu, seu ponto próximo ficou mais distante por causa daquele endurecimento do cristalino. E ele falou, então, aqui aquela questão da acomodação do cristalino, fazendo com que a distância focal seja variável. Então, o que ele quer que a gente faça agora? Ele quer que a gente calcule as distâncias focais mínimas do cristalino nessa pessoa aos 25 anos e aos 65 anos. Então, ele quer saber qual a distância focal do cristalino de uma pessoa quando ela tinha 25 anos e tinha um ponto próximo de 20 centímetros, e da pessoa quando ela tinha 65 anos e tinha um ponto próximo de 50 centímetros. Por que ele deu essa informação de que a retina está a 2,5 centímetros do cristalino? Porque se o ponto próximo da pessoa, a pessoa vê a imagem nítida, então, nessa distância de 20 centímetros, nessa distância de 50 centímetros, isso quer dizer que a imagem vai ser formada em cima da retina já. Então, a gente sabe que a imagem está a uma distância de 2,5 centímetros da lente. A gente já tem a distância pelinha da imagem. E essa imagem ela vai ser real. Então, por que ela vai ser real? Porque não é um prolongamento dos raios, e há uma convergência aqui, né? Então, essa imagem é real. A gente pode ver também que a imagem é formada invertida. Então, mais uma questão para ela ser real. Então, essa distância vai ser positiva. Então, a gente vai calcular. A gente vai utilizar novamente a fórmula da fimose para conseguir calcular isso. Então, ele deu a distância do objeto à lente aos 25 anos e aos
65 anos. Aqui, novamente, está ao contrário, né? A distância do objeto à lente é de 20 centímetros, quando ele tem 25 anos, e não de 0,025. E a distância do objeto à lente é de 2,5. Da imagem à lente é de 2,5 centímetros e é positiva. Então, aqui está totalmente errado. Então, eu copiei a resposta aqui. Mas o que eu queria falar é que é a mesma questão anteriormente. É só a gente fazer o cálculo da fimose quando ele está com 25 anos, que tem um ponto próximo de 20 centímetros, e quando ele está com 65 anos, que tem um ponto próximo de 50 centímetros. Apenas isso. E aqui na B ele pergunta: se essa pessoa, aos 65 anos, tenta focalizar um objeto a 20 centímetros do olho, a que distância da retina se formará a imagem? Então, aqui, novamente, a gente vai utilizar a fórmula da fimose e tudo que a gente vai fazer no final é que a gente vai pegar onde essa imagem é formada e subtrair da distância da retina cristalina. A gente vai saber a resposta dessa B. Eu não vou fazer porque a resposta que eu peguei aqui está totalmente errada, mas a questão dessas duas questões que eu quis passar para vocês, que foram mais sobre defeitos que são corrigidos com lente convergente, é que quando vocês tiverem essas questões sobre divergência de uma lente e defeitos de visão, é só, é só utilizar a fórmula da fimose. A gente não vai utilizar aquela fórmula complexa da equação dos fabricantes de lente. É só utilizar a fórmula da fimose que vocês conseguem chegar nessas respostas. As perguntas que eu mais procurei, assim, geralmente, eram questões mais sobre hipermetropia e presbiopia e sobre lentes convergentes. Não tinha muito sobre miopia. Eu tentei procurar uma sobre miopia, mas eu não consegui encontrar muito, não. Mas é basicamente isso sobre ótica da visão. E agora, deixa eu só abrir o outro slide. A gente vai fazer alguns exercícios daquela lista que eu mandei, se alguém conseguiu ver. Não sei se deu tempo para vocês. Mas provavelmente a gente não vai conseguir fazer todos, porque faltam só 20 minutos. Vou tentar fazer a maioria aqui. E quem fez, tiver algumas dúvidas, podem perguntar para mim também. Eu vou tentar, os exercícios que faltarem, eu vou tentar gravar também e postar lá no YouTube, se eu conseguir. Então tá. Então, essa é a primeira questão da lista. Então vamos lá. A imagem de objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal de 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. É real, invertida e tem 3 centímetros de altura. Determine a posição do objeto. Então, a primeira coisa que ele quer é a posição do objeto. Então, ele deu para a gente que a distância da imagem ao espelho côncavo é de 40 centímetros, ela é real. Se ela é real, essa distância é positiva, de 40 centímetros. O foco do espelho côncavo é de 30 centímetros. Se ele é côncavo, a distância focal é positiva. Se fosse convexo, a distância focal seria negativa. E a gente precisa só dessas duas informações para a gente conseguir calcular a posição do objeto, porque novamente a gente vai fazer a fórmula da fimose. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Então, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre 40. Se a gente fizer essa fórmula, a gente vai obter que a posição do objeto está a 120 centímetros da lente. Agora, alternativa B. Construa o esquema referente à questão representando objeto, imagem, espelho e raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Então, na questão B, ele pediu para a gente desenhar, então, a associação de espelhos. Do espelho e do objeto da imagem. Não está muito nítida aqui a imagem, mas o espelho aqui, então, lembrando da representação do espelho, côncavo, com esses traçadinhos aqui para trás, da onde é a superfície refletora. E tem aquela meio que
curvatura, né, do espelho côncavo que a gente tem que colocar também, que ele não colocou aqui nessa imagem. Tudo bem. Então aqui tem um objeto. A gente traça os raios notáveis. O primeiro raio notável que ele utilizou foi o raio paralelo ao eixo principal que passa pelo foco. E o outro que ele utilizou é o raio notável que, que se incide no vértice e ele é refletido com o mesmo ângulo que o raio incidente tem com o eixo principal, o raio refletido vai ter com o eixo principal. Então vai ser formado essa imagem. Ele pediu para colocar as distâncias. Então a distância do objeto ao espelho é de 120 centímetros, da imagem ao espelho é de 40 centímetros e do foco ao espelho é de 30 centímetros. Esse é um objeto que está anterior ao centro de curvatura do espelho. Então, se vocês lembrarem daquelas representações que a gente fez, os objetos anteriores ao centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, ela está respeitando, então, o objeto anterior ao centro de curvatura, vai formar uma imagem que ela é real, invertida e menor que o objeto. Então, o que eu quis falar nessa primeira questão que eu trouxe é que, tanto nas questões das lentes, tanto na questão do espelho, essa fórmula da fimose é a mais importante que tem para vocês conseguirem resolver os exercícios a maioria dos exercícios que vocês vão se deparar no vestibular sobre ótica. É a maioria dos exercícios sobre espelhos e lentes. Lembrar dessa fórmula e lembrar da fórmula da amplitude linear, que é a imagem dividido pelo tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto vai ser igual a menos a distância da imagem à lente dividido pela distância do objeto à lente, vai conseguir ajudar vocês a matar esses exercícios de determinar a posição do objeto. E vários exercícios vão questionar vocês sobre como desenhar essa representação. Então, sempre lembrar dos raios notáveis e de como eles se comportam em espelhos côncavos, espelhos convexos, em lentes convergentes e lentes divergentes. Então, é isso basicamente que eu quis passar nessa primeira questão. Então, aqui é uma questão sobre lentes agora. A gente tem uma lupa aqui. Ele fala que na figura, a imagem de um livro é observada através de um instrumento óptico. Então, ela será. Então, a gente tem uma lente que é uma lupa. Uma lupa, então, é uma lente convergente. A gente... peraí. Aí. Então, essa daqui é a representação de uma lupa. Então, uma lupa, ela tem uma distância, ela é construída para ter uma distância focal. Quando você vai observar um objeto, esse objeto esteja, na maioria das vezes, entre o foco e o vértice da lente, né? Então, por que isso? Porque uma lente convergente, quando um objeto está entre o foco e o seu vértice, o que a gente vai obter? A gente vai obter uma imagem virtual, se a gente for traçar os raios notáveis aqui, sem esquecer e precisar traçar, uma imagem virtual maior que o objeto e direita, porque toda imagem virtual ela é direita. Então, o que isso quer dizer? Que a lupa é um instrumento óptico que foi feito para ampliar o que a gente está observando. Então, ele foi construído com uma distância focal grande para que a gente consiga fazer isso. E ele é uma lente convergente. Então, aqui, a gente está falando... a questão está perguntando qual é a natureza dessa imagem e aonde ela é formada. Então, se a gente pegar aqui a imagem que é formada, ela é formada anteriormente ao centro de curvatura da lente, né? E ela vai ser virtual, porque ela é formada por um prolongamento, pelo prolongamento da lente, do raio, né? Do raio notável que a gente fez. Então ele pergunta qual a natureza dessa lente. Então essa lente tem uma natureza virtual. E a outra parte da pergunta, não é onde a imagem está, mas aonde o objeto tem que ser colocado. Então o objeto, para que a gente consiga obter uma imagem virtual maior e direita em uma lente convergente, que é o que a gente está observando aqui, o objeto tem que ser colocado
entre o foco e o vértice da lente. Então, um objeto colocado entre o foco e o ponto, não é o ponto antiprincipal, colocado entre o foco e a lente, que seria, então, a alternativa de letra C. Então, novamente, esse é um exercício sobre lentes, que eles cobram para você essa percepção de onde são formadas as imagens, dependendo de onde a gente coloca o objeto. Lembrando sempre que a gente se esquecer, é só a gente colocar no papel, traçar esses raios notáveis e observar aonde vai ser formada essa imagem, se ela vai ser virtual, real, se ela vai ser direita, invertida, se ela vai ser maior ou menor que o objeto. Então, foi o que essa questão quis vocês entendessem. Agora, a próxima questão. Um operador cinematográfico deve saber selecionar a lente de projeção adequada para que a tela fique totalmente preenchida com a imagem do filme. A largura de um quadro na fita de um filme de longa-metragem é 35 milímetros. Para um cinema em que a tela tem 10,5 metros de largura e está a 30 metros da lente da máquina de projeção, determine a ampliação necessária para que a tela seja totalmente utilizada. Então, o que ele está falando aqui para a gente? A gente vai pegar um filme, que vai ser o objeto, a gente vai colocar esse filme num projetor, e o projetor vai mandar uma luz nele, essa luz vai passar pelo objeto, vai colher informações dessa imagem, características do objeto, vai passar pela lente, e essa lente vai fazer, então, o quê? Vai ampliar essa imagem. A primeira coisa que ele falou é que a largura de um quadro na fita do filme de longa-metragem é 35 milímetros. Isso quer dizer o quê? Que o objeto que a gente vai utilizar vai ser de um tamanho de 35 milímetros, porque é o que comporta a largura do quadro da fita, que comporta o objeto. E ele fala que o cinema tem uma tela de 10,5 metros de largura. Então a gente está trabalhando com objeto em larguras de 35 milímetros e com uma tela de 10,5 metros de largura. Então estamos trabalhando com largura. E ele quer que essa imagem comporte toda essa tela de projeção. Então o tamanho dessa imagem que ele quer é de 10,5 metros de largura mesmo. Ele falou, então, que essa tela está a 30 metros da lente da máquina de projeção. Ou seja, a distância da imagem à lente vai ser de 30 metros, porque a imagem está sendo projetada na tela. Então, a primeira questão que ele quer, a alternativa A. Então, eu falei, largura do quadro da fita é igual ao tamanho do objeto, então de 35 milímetros. A gente passa para metros, então 35 vezes 10 é menos 3 metros. Largura da tela vai ser o tamanho da imagem. A imagem ela vai ser invertida, porque é uma imagem projetada. Lembra que eu falei? Toda imagem projetada ela é real e toda imagem real ela é invertida. Então, ela só não sai invertida aqui porque esse nosso instrumento óptico consegue desinverter essa imagem antes dela chegar na tela. Então, a imagem ela vai ser negativa, o tamanho da imagem, porque ela é invertida e é de 10,5 metros, como foi falado no exercício. E a distância da imagem à lente é de 30 metros, como foi falado também no exercício. Ele quer, então, a amplitude linear para que a tela seja totalmente utilizada. Então, é só a gente utilizar I dividido por O, com o que ele deu nos exercícios, e essa amplitude vai ser de 300. E é negativo porque a imagem é invertida. Alternativa B, ele pede a distância entre a fita e a lente para que a ampliação necessária seja obtida. Então, ele quer a distância do objeto à lente, da fita onde a gente colocou o objeto. Então, agora, a gente só vai utilizar aquela segunda parte da ampliação linear, que ela também é igual a menos a distância da imagem à lente, dividido pela distância do objeto à lente. Então, a gente tem que a amplitude é menos 300, a distância da imagem à lente é de 30 metros, mas é negativa, então menos 30 dividido por P. Então a gente obtém que a distância do objeto à lente, a distância dessa fita lente, é de 10 centímetros. 10 centímetros não, de 10 metros, porque a gente trabalhou com metros aqui. Está errado aqui na resposta. É 10 metros.
E agora, a última coisa que ele quer é a distância focal da lente. Então, o que a gente vai utilizar? Claro, a fórmula da fimose, porque a gente já obteve, então, a distância do objeto à lente, a distância da imagem à lente, a gente utiliza a fórmula da fimose, e obtém, então, novamente em metros, está errado, aí não é centímetros, porque a gente estava trabalhando com metros. Então, novamente, uma questão sobre lentes, que trabalhou dessa vez com a amplitude e dividido por O igual a menos P' sobre P, e mais uma vez com a fimose. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre reflexão total. O que geralmente eles perguntam no exercício de reflexão total? Acho que esse vai acabar sendo o último exercício que a gente vai conseguir fazer hoje, tentar fazer mais esses dois. Deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando um feixe de luz monocromático que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura 1. Dispõe-se dos seguintes líquidos conforme figura 2. Com base nesses dados, pode-se concluir que os líquidos A e B são respectivamente. Então tem um líquido A e um líquido B. E ele falou que a luz sofre reflexão total quando ela está incidindo do líquido A para o líquido B. A gente tem que lembrar sobre reflexão total. A reflexão total ela vai acontecer quando a luz está incidindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Como que a gente consegue lembrar disso sem esquecer? Lembra do ar e da água. A gente sabe que a água é um meio mais refringente que o ar. Então, quando a luz está incidindo do ar para a água, ela não pode sofrer reflexão total, porque o ar tem um menor índice de refração do que a água. Então, ela só pode sofrer reflexão total se a luz estiver incidindo da água para o ar, de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Tem um índice de refração maior para o meio que tem um índice de refração menor. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é achar o líquido que em A vai ter um índice de refração maior do que em B. E nas alternativas aqui, a única alternativa que dá para a gente que o líquido em A tem uma refração maior que o líquido em B, a alternativa C, em que o índice de refração de 2 vai ser do líquido A, de 1,5, e o índice de refração do líquido B vai ser 3, que é 1,4. Então, índice de refração maior. Vamos tentar fazer mais essa última questão aqui. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do solo são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? A gente vai explicar essa miragem novamente por reflexão total. Então, lembramos que para ocorrer reflexão total, a luz tem que ir de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, o que acontece com esse aumento de temperatura? Esse aumento de temperatura vai fazer com que o índice de a densidade do ar ela diminua. Por quê? Porque quanto mais frio o ar, mais concentrado está as partículas e mais densos são aquelas partículas, porque a densidade é massa sobre volume. Então, se tem mais partículas em um menor volume, tem mais massa em um menor volume, a densidade é maior. O índice de refração é, é relacionado com a densidade. Então, quanto maior a densidade de um meio, maior o seu índice de refração. Então, as camadas de ar, quando está num dia quente, as temperaturas são mais altas nas camadas inferiores. Então, isso quer dizer que o índice, que a densidade das camadas inferiores é menor, e isso quer dizer que o índice de refração é menor. Então, essa luz que está chegando aqui no olho do observador vai sofrer o fenômeno de reflexão total. Então, é isso. Então, por isso que seria a alternativa B a resposta. A densidade e o índice de refração absoluto diminuem com o aumento da temperatura. Os raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e a reflexão total. Então, é por isso que vai acontecer esse fenômeno de miragem quando a gente está se deparando com um dia em que as temperaturas estão muito elevadas.
Então, não vai dar tempo de a gente fazer as próximas questões. Eu vou tentar gravar essas últimas questões que faltam e postar lá no YouTube para quem quiser ver. Eu acho que é importante. Eu queria abordar todos os temas que a gente teve e como são cobrados nas provas, cada particularidade desses temas e o que vocês mais precisam saber sobre eles. Então, eu vou tentar gravar as últimas questões que faltaram. É isso, gente. Tem alguma dúvida? Eu esqueci de fazer